que tu falou sobre o complexo de inferioridade, o Jorge me dá uma base muito bacana para muitas coisas, Sim. porque hoje eu sempre me vi um moleque mais novo, um cara, né, que eu sei que eu vou alcançar muita coisa ainda, estou no caminho e já alcancei muitas coisas. Mas eu tinha um pouco desse complexo que Sim. você mencionou sobre estar aqui, Sim. talvez entrevistando algumas pessoas. Ouso dizer que sozinho eu não faria. Com você, Jorge, você sabe que faz a diferença, né? Pra mim faz a diferença tá do Sim. teu lado. Eu acredito que a gente completa muito bem um ao outro, né? Os meus pontos fortes são diferentes dos seus, né? Como a gente já sabe, É. né? E a gente se completa bem. E, Milton, essa Sim. questão da... questão se achar, né? Me fugiu a palavra aqui. Superior, não. Complexo de inferioridade. Complexo de Sim. É inferioridade. um complexo que muitas pessoas têm. Você pode nos dar um melhor caminho para você utilizou para superar isso? Para que a gente possa Sim. servir Olha, de eu tive exemplo? que pedir ajuda, digamos, eu fiz terapia, né? Mas eu acredito que você consegue superar isso a partir do momento em que você acredita em você mesmo. Você tem que acreditar no teu potencial, no teu trabalho. Você tem que ser o melhor naquilo que você faz. A partir desse momento, você começa a entender que não há razão de ter esse tipo de temor. E foi trabalhando dessa forma que eu aprendi a superar esse problema, né? Então, hoje eu posso conversar de igual para igual com qualquer pessoa, inclusive em outras línguas, se for o caso, né? Ó, Né? quais Então, línguas você fala? Fluente em quantas línguas? mais ou menos em português, inglês e alemão, né? Aliás, eu só falei alemão, aprendi português só aos 7 anos, né? Até lá eu só falava alemão. E com sotaque. Até os 18 anos eu falava português com sotaque, né? Tipo, trocava o P pelo B e vice-versa, T pelo D e assim vai, né? Você acredita que essa dificuldade em falar o português teve influência sobre o seu complexo de inferioridade? Talvez tenha ainda, porque isso foi depois que eu já estava atuando no rádio, mas aí eu tive que perder, evidentemente, o sotaque por conta do trabalho, não é? Imagina trabalhar em rádio tendo o sotaque, ainda mais de sotaque de alemão, não tinha nem como, não é? Mas talvez tenha ainda um resquício daquilo, né? Mas aquilo foi bom porque eu aprendi português e hoje eu tenho essa condição de falar alemão digamos, com fluência, né? E inglês também, mas o inglês não, digamos, muitas pessoas dizem assim: "Ah, você aprendeu fácil inglês porque você fala alemão". A pergunta que eu faço: você fala alemão e inglês para poder chegar a esta constatação? As pessoas: "Não, eu não falo nenhuma das duas". Ah, tá. Então tá. É, Porque o alemão é uma língua difícil. O alemão é uma língua muito complexa, especialmente na área gramatical. Muito difícil. Embora seja linda, maravilhosa. Eu amo falar alemão, mas o inglês é uma língua. Nada a ver com a construção gramatical. Algumas palavras tem, até soam parecidas, não tem é? muito mais a ver o Mas, inglês com o português, eu acho, sim, assim, do se você, português quando falar o você, se inglês. você pegar muitas palavras no nosso português, são muito mais parecidas com o inglês do que propriamente o alemão, Hum. né? Aí Tem, é a tem uns questão memes de... no TikTok muito bacana disso aí, falando É, nisso, que tem uns mapinhas sim, assim que né? dá, digamos, borboleta, né? Né? Aí borboleta em tal língua, tal língua, tal língua, e chega em alemão e é um negócio. É que aí o Ou... cara exagera na pronúncia, né? Ambulância, acho que é. Né? Ambulância. Ambulância é da hora. Como é que é ambulância, alemão? Krankenwagen, Olha aí, ó. né? Em inglês? É, ambulance, É né? ambulance. Né? Olha aí, ó. É, então, Diferenciado, né? não é mais parecido com o português do que com o Aham. alemão, né? Né? Exatamente. Cara, mas bacana, admiro Sim. muito isso, sério, das línguas. Eu sou um cara que
ainda tô vacilando no inglês e preciso colocar essa meta aí, porque, como tu falou, a partir do português nem é tão difícil, Na né? verdade, eu acho que quando você aprende uma língua nova, você tem que viver isso intensamente. O que eu vejo? Assim, as pessoas que vão estudar uma língua nova, as pessoas estudam porque precisam estudar inglês, por exemplo. Ah, porque se eu estudar inglês, eu vou crescer na minha empresa. Eu vou ter 30% a mais no meu salário, essas coisas, por exemplo. Então, ela estuda porque precisa. Quando você precisa, você não evolui tão facilmente. Agora, quando você estuda algo que você quer, é bem diferente. Eu estudei porque eu quis, não porque eu precisava. Perfeito. Então, e Só, eu sou meio autodidata. Eu fiz 2 anos em escola privada, depois eu estudei por conta própria. só que Não essa é? analogia aí É. de precisar e querer, É bem né? diferente, né? O Jorge pode falar É. muito melhor O que eu Jorge pode nisso falar aí, sobre isso, né? porque isso encaixa muito em negócios, em vida, na vida como um todo, né? Existe uma grande diferença entre precisar e querer, Quando você ou precisa, você já pensa no resultado final. Quando chega. é, Ah, se eu estudar 2 anos, vou ser assim. Não, você não vai ser assim. e mesmo Não o é? querer ainda tem diferenças, É. né? Entre o querer e entre o quanto você quer uma coisa. Isso foi algo que eu me dei conta desde que eu me aproximei mais do Jorge, sobre algumas metas ou coisas da vida que eu falo, não, eu quero tal coisa, mas tem diferença entre o É. quanto você quer isso É aí, que eu né? gosto de línguas, então eu aprendi mais uma língua e nunca pensei, vou estudar inglês porque vou ganhar 30% a mais. Na verdade, raramente eu usei o meu inglês. Algumas vezes eu usei. Inclusive, uma vez eu humilhei meus colegas jornalistas Olha aí, sem querer, olha né? aí, Foi algo sem querer, né? Foi algo sem querer, na verdade. Eu estava numa coletiva em Chapecó, uma coletiva de imprensa com várias pessoas, com vários jornalistas de todo o estado. Tinha um representante da FAO em Chapecó. E aí tinha lá uns 10 jornalistas, a primeira pergunta foi eu que fiz. E claro, o cara falava inglês, eu fiz a minha pergunta em inglês. Aí o tradutor, sabe o que ele me pediu? Aí veio a humilhação sem querer, no caso. Ele falou assim, então, agora você traduz tua pergunta para os seus colegas. Não era essa a intenção, né? Mas ninguém falava inglês ali. E aí eu percebi o quanto é importante você saber uma outra língua, porque o cara falou, o tradutor deixou de traduzir várias afirmações que o cara fez durante a fala dele. Então, eu captei direto da fonte. E os meus colegas, só o que o tradutor fez, o intérprete, né? Ele, na verdade, ele interpreta, não traduz, né? E muitas vezes ele deixa algo fora, mencionado Exatamente, pelo, porque ele né? fala com as palavras dele, né? É, Então, é a historinha do telefone sem fio, né? mais ou Brincava, menos né? assim, né? E é bem interessante Então, isso. você querer e precisar fazer algo são coisas bem distintas, não é? E eu ainda acredito que tem um terceiro nível. É. Querer, que na minha opinião é o primeiro nível, precisar, segundo nível, e você está disposto a apostar a sua vida? Você vai fazer isso? É. Porque eu escuto muito as pessoas falarem, eu quero ficar rico. Eu pergunto para elas, você quer ficar rico? Você precisa ficar rico? Ou você está disposto a apostar a sua vida que você vai ficar rico? A maioria para ali no preciso. Apostar minha vida? Você apostaria sua vida que daqui a 10 anos você é milionário? Quer ver? Jean, você apostaria sua vida que aos 30 anos você é milionário? KJ. KJ. Aposto. Aí, ó, tá vendo? Isso Skin aqui, the ó. game, tá rolando isso aí já. Ah, é? Skin the Puxa game. vida. Eu ainda não cheguei nesse nível. Só que assim, E o que falta, Milton, pra você chegar nesse é nível? mentalidade, né? É. Coragem, determinação. Para isso você tem que investir, eu imagino. O maior ativo que nós temos se chama mente. Mente. Mente.